2 anos após o retorno do Oden, uma batalha ocorreu em Ringo entre os piratas do Cebolão e os piratas das Feras. Ao mesmo tempo o túmulo do deus da espada Ryuma foi roubado, e mesmo assim o Oden continuou a dançar. Ele pergunta aos seus vassalos se eles ainda querem o servir. O Kappa diz que ver o mestre Oden dançar pelado não é mais novidade. O samurai diz que então vai continuar ensaiando sua dança, a dança do peladão. Enquanto ele dança, as pessoas comentam que o clã Kozuki chegou ao fundo do poço. Eles ouviram dizer que o herdeiro Momonosuke é outro idiota. O Oden termina sua dança e volta para casa. Ele pensa que fez sua família virar motivo de piada. A Hiyori chama ele e pergunta se não vai praticar hoje e diz que adora a dança dele. O Momonosuke também fala que gosta. Ele sorri e pergunta se a Toki quer o divórcio. Ela fala que não consegue ficar longe da terceira espada. O Daimyo Bobão de Kuri era assim que o ano inteiro chamava. As únicas pessoas que continuaram a falar com ele foram sua família, os seus retentores e os poucos aliados que ele deixou. O Oden fala que veio ver o Ryugoro. Os caras mandam o Daimyo Bobão ir embora, mas a Okami chega assolando os dois. Ela chama o Oden para tomar um chá. O Ryugoro fala que o Orochi não tem modos e nunca vai servir um cara como aquele. O Oden pede que ele tenha cuidado. A Okami comenta que o Oden está melhorando sua dança. Ele fica com vergonha. E claro que eles tomam mais um pouquinho. 3 anos após o retorno do Oden, enquanto todos chamam ele de idiota estúpido, o Raizo ainda tem fé que ele tem um bom motivo em fazer isso. O Kinemon concorda e eles vão assistir a dança até o final. Num piscar de olhos 4 anos se passaram, mas nada mudou em um ano. No 5º ano Orochi agiu. Ele apareceu em Kuri com seus subordinados. O Oden cumprimenta o Shogun, e fala que faz exatamente 5 anos desde aquele dia e chegou a hora. O Orochi diz que não lembra, e pergunta como ele transformou aquela Kuri selvagem numa cidadezinha dessas. Ele quer construir várias fábricas de armas aqui. Ele se aproxima dizendo que espera que o Oden coopere. O samurai pergunta sobre o navio e a promessa que fizeram. O Orochi chuta o Oden e pergunta do que ele está falando. Se forçar todos aqui trabalhar dia e noite, a produtividade será excelente. Eles vão transformar o país de Wano num polo industrial de armas. O Orochi fala que o Ryugoro era demais para ele, então deixou nas mãos do Kaido. Ele até que queria o chefe do submundo de Wano como seu subordinado, mas desistiu. Pode ser que ele até acabe morrendo, porque os capangas dele resolveram resistir, e todos foram fuzilados. O Orochi conta que a esposa do Ryugoro começou a chorar e se atirou em cima deles e também foi fuzilada. Ele pergunta ao Oden como está seus filhos, e fala que deve cuidar bem deles. O Orochi vai embora dizendo que deixa a construção das fábricas com ele. Como esperado da sua família e retentores, o samurai suportou a dor por 5 anos. Não aguentava mais e não foi capaz de segurar as emoções. O Oden pretende fazer eles pagarem. O Kinemon fala que era isso que eles estavam esperando. O que vocês estão prestes a testemunhar agora é o maior momento da vida de Kozuki Oden. Ao seu lado 9 homens que ele tornou seus samurais se reuniram. Guerreiros famintos por uma luta e até mesmo as espadas que eles carregavam exibiam aquela aura ardente. O povo passou a homenagear essa imensa lealdade, chamando de os 9 bainhas vermelhas. O Yasui recebeu uma carta do Oden e pretende ir até Kuri. De noite a Hiyori acerta uma voadora no Momonosuke, enquanto Oden e seus vassalos estão caminhando até a luta. Ao chegar no campo de batalha ficaram sem acreditar. Vários piratas começaram a aparecer diante de seus olhos. São centenas de piratas com sede de batalha. O Kaido aparece na sua forma dragão. O Oden pergunta como ele sabia que estavam vindo. O Kaido fala que talvez haja um espião no castelo de Kuri. Ele não quer transformar sua mansão novinha em um campo de batalha e por isso veio até aqui. O Oden pergunta se a promessa de 5 anos atrás foi tudo mentira. O Kaido diz que sim. Naquele dia eles estavam em desvantagem. O Oden tinha acabado de voltar e se juntasse forças com o Ryugoro, todos os samurais e yakuzas de Wano se tornariam seus inimigos. O Kaido fala que não tinha tantos subordinados antes. Se o Oden tivesse feito jus à sua fama de psicopata perigoso que não se importa com vidas humanas, teria sido uma batalha difícil. Porém ele acreditou nas palavras do Orochi e escolheu a solução na qual ninguém sairia ferido. O Kaido fala que ele é igual o Barba Branca e o Roger, poderoso mas com coração mole, chamando ele de idiota que dançou sem parar, sem roupas e sem respeito. O Oden diz que não se arrepende da escolha que fez, mas agora eles devem falar do futuro iminente. O ar do campo de batalha começa a se formar com todos ali presentes desejando pela guerra. O Oden corre indo a milhares, ele passa levando vários de uma vez. O Yasui fala que recebeu um pedido de ajuda do Oden. Sua esposa e filhos estão em perigo, mas pelo visto o perigo é a Hiyori se é louco. O Yasui diz que a Toki deve se preparar caso Oden seja derrotado. Isso será o fim do país. Um pirata tentou pegar na crocodilagem, mas a Shinobu atirou uma kunai nele. Ela fala que veio como reforço. O Oden se lembra dela das forças ninja. Ele pergunta onde estão os outros. Ela responde que a legião ninja dos Kozuki o
Fukurokuju os vendeu para Orochi, o Oden não vai julgar quem perdeu a confiança em um senhor bobalhão. A Shinobu diz que está preparada e vai até o fim. Um pirata da primeira linha de defesa entrou em contato dizendo que foram derrotados. O Kozuki Oden é muito mais forte do que eles estavam imaginando. O Kaido fala que vai ir, e começa a preparar um sopro explosivo de leves. Ele atira nos samurais que explode tudo o local onde eles estão. A floresta ficou em chamas. O Oden aparece no meio do fogo, e as asas do Kaido ficaram até impressionados. O Kaido pergunta por que ele não desiste logo. Por acaso eles acham que podem derrotar todos estes soldados? Se eles querem enfrentar o chefão devem subir até onde ele está. O Oden fala que já vai chegar e começa a correr. Os bainhas pensam em ajudar seu mestre, mas o balão apareceu dizendo que será o oponente deles. O King chegou trocando golpes com o Denjiro, enquanto o Kouro come entre as calamidades e os bainhas. O Oden fala que veio pegar a cabeça do Kaido. Os dois começam a trocar alguns golpes mostrando que força os dois têm. O Kaido prende o bigode no Oden e arremessa para longe. Ele saiu voando e caiu no campo de batalha. Seus vassalos não têm nem tempo de se preocuparem com ele. O samurai ainda pretende continuar esse entretenimento. O Kaido fala que estava esperando alguém como ele. O Oden ativa seu haki de armamento. É agora que o bagulho vai ficar louco. Ele usa sua empunhadura dupla, a cascata do paraíso. O Kaido acerta o sopro explosivo em cheio, mas o Oden não pretende desistir. Carregando o peso de Wano nas costas, ele acerta a cascata do paraíso com gosto. Tatuagem grátis no dragão. O Kaido começa a voltar à sua forma original, porém ele tá puto no momento. O Oden fala pra ele nunca mais colocar os pés no país de Wano. Se é louco nenhum dos dois tá puro, mas nessa hora o Oden ouve o Momonosuke pedir socorro. Quando ele se vira, o moleque dá risada. O Kaido acerta a servida no samurai, a bruxa velha se transforma se revelando, e por um instante de distração os bainhas são derrotados facilmente. Assim chegou o fim a lendária batalha de Kozuki Oden e os 9 bainhas vermelhas. A floresta de Udon pegou fogo por 5 dias antes de chover. O Momonosuke pergunta quando seu pai vai voltar. A Hiyori diz que fez um balão para ele. A Toki abraça eles. Kozuki Oden Daimyo de Kuri foi preso com os seus 9 retentores. Eles foram encarcerados na capital das flores esperando sua punição por se rebelar contra o Shogun. A Shinobu se lembra do momento que foi capturada. Um pirata pergunta se ela é aliada do Oden. Ele fala que essa mulherzinha não é sua vassala, e deve ter vindo pela sua cabeça. Um cara grita que a sentença dos samurais foi decidida. Os 10 samurais malignos que ousaram se rebelar contra o Shogun Orochi serão sentenciados à execução por fervura, e será realizada em público em 3 dias. E 3 dias se passaram. Os cidadãos correm querendo assistir uma morte por fervura no óleo. A Toki fala que o Momonosuke ainda não pode comer. Por que não checaram se está envenenado? Ele pergunta por que estão querendo tirar sua vida. Ela responde que o pai dele é alguém importante, e um dia o garoto será aquele que suportará nos ombros o peso desse país. Chorando, Momonosuke tenta perguntar se seu pai vai mesmo morrer hoje, e diante do caldeirão o Oden se encontra junto dos seus 9 bainhas. O Orochi diz que é hora de começar. Os cidadãos em volta falam que no fim nem conseguiu derrotar o Kaido. Enquanto o Oden começa a caminhar até o caldeirão, o Orochi não vê a hora deles pularem. O Kaido se mantém em silêncio. O Oden se vira e pede que ele dê uma chance. Por que precisa viver? O cara fala pra ele parar de implorar pela vida, e acaba caindo no caldeirão. A morte foi rápida. O Orochi se irrita perguntando por que eles dariam uma chance. O Kaido pergunta o que o Oden está tramando. Ele responde que os 10 vão entrar no caldeirão, mas se algum deles sobreviver pelo tempo que o Kaido determinar, todos devem ser libertados. O Orochi chama ele de idiota dizendo que vai ser morte instantânea. O Kaido sorri. Os cidadãos chamam ele de mau perdedor, mas o Kaido manda trazer o relógio porque vai ser divertido. Ele vai dar 1 hora e vai assistir até o fim.